Um, dois, três e gravando! Fala galera, beleza? Eu sou o professor Bruno e hoje estou aqui trazendo para vocês minha história, tanto do ingresso do concurso da Polícia Militar como soldado, quanto o meu curso de formação, que já adianto, eu fiquei muito pouco tempo, e a minha exoneração. Vou trazer tudo detalhado isso para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de contextualizar, o ano era 2020, tinha surgido o concurso da Polícia Militar do Paraná, não me inscrevi, não me inscrevi. Você não se inscreveu, Bruno? Não me inscrevi. E saiu o concurso da Polícia Civil do Paraná, que hoje é o cargo que eu exerço, cargo de investigador. Aliás, agente de polícia judiciária, que mudou a nomenclatura. E com isso, meus pais, influência dos meus pais, meu pai, ele trabalha já na Polícia Civil como investigador, falou para mim: se matricule, filho, estude, é uma oportunidade. Fui meio assim, não estava estudando para concursos ainda, e falei assim: "Então, beleza", né. Ele realmente me forçou a me inclusive sou muito grato, isso me forçou a me inscrever e começar nesse mundo de concursos. Então, comecei a estudar para a Polícia Civil e, por sorte, abriu, ou melhor, reabriu as inscrições da Polícia Militar do Paraná. Quais eram as chances? Nenhuma. Tô falando isso porque vocês vão perceber que existiam várias coisas, vários fatores para que eu não ingressasse no cargo, para que eu não tivesse, a minha posse, para que eu não chegasse ao final do concurso. Por quê? Porque algo estava dizendo assim, hoje eu acredito, né, antigamente não. Não compre ingresso para o filme errado. Inclusive estou falando aqui para vocês, não compre ingresso para o filme errado, porque às vezes a viagem até chegar na poltrona para você ver o filme, é muito cansativa, muito árdua e muito cara, tá. Então, saibam onde vocês estão, entrando. Eu não sabia e eu fui, mesmo com todas essas adversidades, vou expor aqui. Prova objetiva, prova discursiva, depois da prova discursiva veio o teste de aptidão física, que foi o Shuttle, que é aquele que você pega o taquinho, vai para frente e para baixo, é bem tranquilo esse. E depois teve a barra eu falo que é um ponto fraco meu, ele era por índice, então se você fizesse de 6 a 9 barras, era uma pontuação, de 10 a 11 era outra. Eu lembro que o máximo eram 12 e o mínimo era uma, tá. Depois eu consegui fazer cerca de 9 barras, fui pra corrida, na corrida que também era o meu ponto fraco, e outra, era o meu primeiro TAF, então eu estava muito inseguro. E eu consegui fazer 2.400 em 10:36. É um tempo que eu considero baixo, nunca mais consegui fazer esse tempo. E claro, passei mal, minha pressão estava lá em cima, tive que ter ajuda dos bombeiros, da equipe médica, me colocaram dentro da ambulância, ficaram monitorando meus sinais cardíacos, estava muito acelerado, eu fiquei com dor de cabeça depois do resto da semana, de tanto esforço realmente que eu fiz. Eu falo que eu fiz mais esse esforço com o medo de reprovar, né, porque na corrida parece que é infinito, e você vai pensando assim: "Meu Deus do céu, se eu reprovar, o que que eu vou fazer na minha vida? Que eu vou falar para os meus amigos, o que eu vou falar para os meus parentes, para os meus pais?" Sabe aquele tio chato que fala assim: "E o concurso? Já passou? Quando vai ser?" Pois é, pior que sensação do mundo deve se falar pro tio: "Olha, eu reprovei." Imagina a tragédia. E por isso, deu um gás para mim, pra eu ir bem mais rápido. Eu falo que eu não corria, eu pulava. Feito, passado o teste físico, veio o exame de rigidez física, né, o nome dado a não sei se é rigidez, mas salvo engano tem um nome diferente, não é exames médicos, assim, que estava no edital. Nesses exames médicos eu tive 2 problemas, 3. Primeiro, a lordose, que tem a coluna aqui e você faz assim, ó, você tá aqui, aqui aqui é a lordose, lá embaixo, um pouco acima do glúteo. Lordose, tinha tantos graus para ser considerado apto. O meu tava tipo o dobro. Escoliose, minha escoliose é altíssima. Vivo sentado, já fiz tratamento para escoliose e realmente era uma coisa assim que tava muito absurdo fora do edital. Tava tipo uns 40 graus a mais que o edital tava pedindo. Edital, salvo engano, era até 15 graus, mas escoliose estava em cerca de 30, por aí. E outra, claro, miopia. O edital, ele proíbe que você use óculos. Então você tem que
enxergar, ter aquela acuidade visual de 20/20. O que é a acuidade visual de 20/20? Você vai enxergar sem o óculos normal, você tem que ter a visão perfeita. Tinha lá um índice de erro visual, que eles falavam, acho que era até 20/25. Esse 20 significa que a 20 metros de distância, você enxergaria como se fosse 20 metros. Olha só, a minha acuidade era coisa de 20/50, 20/40. Então, a 20 metros de distância, eu enxergaria que uma pessoa com os olhos normais enxergaria a 40 metros de distância. Ou seja, eu tenho metade da visão de uma pessoa que não possui nenhum problema como miopia, astigmatismo, tá? Então começou por aí meus problemas. Então eu fiz os exames de raio-x de coluna, teve 5 raio-x com vários tipos de incidência, transversal, diagonal, lateral, frontal, traseira. E claro, nos laudos dava um ângulo muito maior. Coloquei lá, não fiquei refazendo esses exames. Meu problema foi no exame de vista. Daí no exame de vista, eu pensei comigo, poxa, eu preciso de um laudo que me dê um exame de vista com uma visão boa. Como que eu vou fazer isso? E vai no médico, daí dá um grau. Deu errado. Daí eu pensei, bom, vou em outro para confirmar. Daí eu fui em outro médico, o médico deu um grau totalmente diferente do que o primeiro médico tinha. Só que mesmo assim não estava dentro dos padrões. Então eu fui para um médico, um pingava colírio, daí não enxergava, daí eu ia para outro que não pingava colírio, daí enxergava melhor, até que por fim eu consegui. Então, consegui, juntei meus exames, enviei. Daí teve a princípio não lembro se teve alguma reprovação ou não. Acho que o pessoal só reprovou se faltou exames. Daí teve o exame médico presencial. A gente foi no exame médico presencial e lá tinha um teste de visão. Detalhe, você não poderia fazer a cirurgia refrativa, porque hoje proíbe você realizar o teste de visão do concurso a menos de 180 dias da sua realização da sua cirurgia. Porém, não havia cronograma, não havia nada. Então, você poderia fazer a refrativa e levar um azar de repente sair um edital e falar assim, olha, é daqui 2 semanas, tá? Essa sala que a gente foi fazer o exame médico presencial estava muito escura, o que prejudicou e muito, tá, a realização dessa etapa. Eu não consegui enxergar, passei por todos os outros exames, são várias salinhas que você vai entrando, eles montaram como se fosse várias salas em tapumes, não sei se é o nome correto, e a gente ia entrando uma na outra. Mediram nossa pressão, e como estava muito quente mesmo na época, dentro de um barracão, que lá ferve, não tem nenhum ar, nenhuma circulação de ar, pressão deu alta. Praticamente todo mundo que estava lá comigo deu pressão alta. E eles riscavam lá, pressão alta. Mas eles entendiam que era por conta do calor também. E exame de coluna, o médico mal olhou. Ele falou assim, olha, tá fora aqui do padrão do edital, mas nós, no nosso conhecimento médico, a gente tem a ciência que isso é uma coisa normal, que vai dar peculiaridade de cada candidato, tá? Tive que ficar, não precisei ficar de cueca, só acho que eu lembro que eu tirei a camisa apenas, ele fez eu levantar o braço, esticar, basicamente para ver se você tem 2 pernas, 2 braços, você contém a mobilidade, beleza? Daí, chegando no final desse exame presencial, falaram assim para mim, olha, você tem que emitir um novo laudo do seu exame de vista, porque esse presencialmente não deu, está em conflito com o exame que você apresentou, porque eu apresentei um exame como se tivesse uma visão ok. Porém, quando eu peguei esse exame, na minha visão ok, esse primeiro, claro, eu forcei pra caramba minha vista, né? Fiquei assim, parecendo uma topeira, tentando enxergar aquele A, Z, aquelas letrinhas dos médicos. E quando eu entrei, eu olhei assim pra tela e falei assim, A, Z, W, Y, T, Y. Daí decorei, também ajudou um pouquinho. Não que isso seja certo, mas enfim, já passou, já exonerei do cargo. E para vocês verem o quanto eu tive dificuldade para entrar nesse concurso, tá? Não era para entrar nesse concurso, mas eu fui teimoso e comecei a batalhar, a lutar contra isso. Fiz outro exame no mesmo lugar, a mulher realmente falou que não, seu laudo para mim tá como se fosse o primeiro, não mudou nada. Essa alteração que deram no exame
médico presencial foi por conta da baixa luminosidade, porque realmente não tinha nenhuma luz, só tinha uma luz assim de fundo. Você sentava, em cima de você tinha uma luz, e depois de uns 20 metros ali tinha o letreiro. Daí a mulher do lado, com uma varinha, falou assim: lê essa, lê essa, lê essa linha. Enfim, acabou, passei, consegui. Depois tivemos a investigação social, daí tem que enviar um monte de certidão, um monte. Falaram que iam na casa dos outros para conversar com os vizinhos, não vieram na minha. Apenas a da Polícia Civil do Paraná, que eu consegui ver, saber que alguém veio atrás de mim, mas da Polícia Militar, não. Acabou o concurso, tá? Pessoal, essa daí foi, então, as etapas do concurso. Claro que não se resume a isso, né? Foi bem mais complexo que eu estou falando. Após, veio o curso de formação. A princípio, eram 180 vagas para a região, para Maringá e região do 4º Batalhão, porém, ampliou-se muito, chamaram todos os candidatos que chegaram vivos ao final do concurso, foram nomeados para soldado da Polícia Militar. Eu estava nesse meio, eu estava na posição 163, 161, perdão, 106. Estou vendo aqui o crachazinho, já eu mostro para vocês. Aqui tem minha classificação no concurso. A classificação no concurso serviu de antiguidade. O que é antiguidade? No meio militar, antiguidade é aquele policial mais velho, mas não velho de idade, velho de corporação. Então, pode ter uma pessoa de 22 anos lá no meio, tipo eu, só que eu poderia ser mais antigo que uma pessoa de 26 anos, que entrou junto comigo, porém, como eu fiquei numa posição melhor que ela no concurso público, eu sou mais antigo do que ele. Isso ajuda até em questões de promoção, beleza? Progressão também. O CFP, eu sou daqui de Maringá, a gente fez o CFP na 2ª SFAEP, fica ali no final da Itororó, perto do Bosque 2. O CFP foi comandado pelo pessoal do choque, então a tenente, hoje capitã Bruna Galli, sargento Varoto, vários policiais militares exemplares, sargento Bombarda, e outros agora que eu não me recordo o nome. O capitão na época era o capitão Nicola, exímio policial, tanto a coordenação do curso, são excelentes profissionais. Primeiro dia de curso foi numa igreja, na Bola de Neve, aqui em Maringá, onde a gente teve palestras. Então, a gente chegou, a gente ficou em fila na entrada, mandaram a gente fazer em fila, e de imediato a gente já foi separado em pelotões. Eu fiquei no primeiro pelotão, daí teve o segundo pelotão, terceiro pelotão, quarto pelotão, quinto pelotão. Esses pelotões, eles são como se fosse a sua turma. Então, são eles ali que vão estar com o resto do curso com vocês, até mesmo para a organização. Ficamos em forma durante umas meia hora. O que é ficar em forma? É ficar em posição de sentido, tá? Posição de sentido, você vai estar em pé com as duas mãozinhas assim, como se você tivesse, vou mostrar aqui para vocês, como se você tivesse aqui, entendeu? Você está em posição de sentido, aquela típica posição que vocês veem em filme, que vocês veem em outros lugares. Eles mandaram a gente ficar daquela forma por umas meia hora. Desculpa, não, a gente não ficou na posição de sentido, a gente ficou na posição de descansar, que é aquela posição com os braços nas costas e as pernas mais entreabertas. A gente ficou naquela posição por um bom tempo, não vou lembrar agora se é nessa ou na outra, mas não faz diferença, não importa. Só que é cansativo, é difícil. Eles não pediram nada de absurdo pra gente no primeiro dia, pediram pra gente ficar parado. Claro, teve gente que desmaiou, tava em jejum. E depois disso, depois de uns 30, 40 minutos, foi servido um bolinho pra gente. Só que não pensem vocês que é um bolo gostoso, era um bolo, se é que aquilo pode se chamar de bolo, como se fosse uma massa de farinha com um sabor artificial de laranja e bem com a cara de mal feita e estragada. Depois serviram um cafezinho pra gente, junto com esse bolo, e o café, claro que não é café, é água-fé. Água-fé. É tudo meio aguado, amargo, gosto de queimado. Aquele café, para quem não é servidor público, o Estado ele fornece suprimentos para os servidores, por exemplo, batalhões, delegacias, e um deles é o café. E o café, para vocês terem noção, é um café de péssima qualidade. O que nós fazemos? Pelo menos na Polícia Civil, doa-se
o café e a própria polícia compra com a sua verba. Doa tudo, papel higiênico, tudo que recebe do Estado, normalmente, algumas delegacias acabam por doando isso a outras pessoas. E a delegacia compra outros suprimentos que melhor servem a elas. Mas isso não vem ao caso, assunto de outro vídeo. E depois disso a gente entrou, ficamos todos no auditório dessa igreja. E, claro, a coordenação do curso veio se apresentar e explicar um pouco de como que ia funcionar o curso. De antemão, eles já falaram que o curso, que, claro, todas as qualificações deles, existiam 3 caveiras dentro da nossa coordenação, dentro da escola que estava lá com nós. O que é um caveira? O caveira é aquele soldado ou oficial, ou praça ou oficial que concluiu o curso de comandos e operações especiais da Polícia Militar do Paraná. Se vocês tiverem curiosidade, só jogar um Google aí, COI, PMPR. Vocês vão ver que o curso ele não é para qualquer um, é bem complicado. Complicado é, inclusive, baixo, perto da dificuldade do curso. Claro, nós começamos a dormir. Por quê? Aquela fala monótona, daí tinha sempre um outro que dava uma cochilada. Daí o que eles fizeram? Fizeram o acelerador de partículas. O que eles chamam de acelerador de partículas? Todo mundo levanta e vão correr. A gente corria dentro do auditório mesmo. Corria, daí fazia polichinelo. Não é correr, galera, é correr e gritar, por exemplo. Primeira volta, cada um passava lá e falava primeira volta, segunda volta, terceira volta, e assim por diante, tá? Aliás, a gente foi de bicho-forme. O que é o bicho-forme? É o uniforme do meio militar, que no caso era uma calça jeans sem detalhes, né? Não podia ter marca, não podia ter nada, azul claro, mais ou menos. O coturno, tá? O coturno, inclusive, não é aquele alto brilho, é o coturno padrão, onde você tinha que engraxá-lo para ele ficar brilhoso, né? E sim, tinha que estar de coturno brilhoso no dia. Eles não pegaram tanto pé nos primeiros dias, não, mas depois foi. Vou contar aqui para vocês. E de camisa branca, gola redonda, sem marca, sem detalhes, tá? Como também depois foi solicitado o cantil, o porta-cantil. Cantil vou pegar ali para vocês depois. Pessoal, primeiro dia, acabou essas palestras, a gente foi almoçar lá na Segundas FAEP. Almoço, o que tem sempre lá? Arroz, feijão, frango assado, sim, frango assado, coxa sobre coxa, todo dia praticamente. Salada, tinha uma outra, e farinha. Suco, tá? De bebida, mas é suco de saquinho, longe de ser suco natural. E tinha a ordem também do almoço. Então, por exemplo, a gente chegou na SFAEP, a gente ficou em forma, que é aquela posição onde está um atrás do outro, certinho, separado. E a posição em forma, a gente começava a esperava, né, o pessoal. E foi indo até que chegou o superior e falou assim: olha, vamos almoçar. Claro, a gente tem que esperar o superior para almoçar. E primeiro pelotão segue adiante. Então a gente foi almoçar, depois foi o segundo, depois foi o terceiro, depois foi o quarto, depois foi o quinto. Não é que eles esperam a gente almoçar, eles simplesmente sai um, vai outro, vai outro, vai outro. E nesses pelotões há os xerifes de pelotões. Os xerifes de pelotão, ele é como se fosse o comandante do pelotão, é um xerife, e ele sempre vai por último depois que o pelotão sai. O que eu quero dizer isso? Vocês vão entender. Acima dos pelotões tem as companhias. Então, tinha 2 companhias dentre esses 5 pelotões. A primeira companhia fazia parte do primeiro e do segundo pelotão. Opa, pelotão não. A primeira companhia fazia parte o primeiro, o segundo e o terceiro pelotão. A segunda companhia, salvo engano, não consigo me lembrar com exatidão, faz exatamente um ano, fazia parte o quarto pelotão e o quinto pelotão. Então, depois que a companhia, que por exemplo, a primeira companhia foi almoçar, ou seja, o primeiro, segundo e terceiro, aí sim o chefe de companhia, o comandante de companhia poderia se deslocar e ir. Então ele ia atrás do último xerife, que seria o xerife do terceiro pelotão. Então, depois sairia os outros pelotões, o quarto e o quinto, como exemplo, e o comandante da segunda companhia ia atrás. E depois, por último, vinha o chefe de batalhão. O que é chefe de batalhão? É o chefe de tudo, né? É comandante de batalhão, tem os nomes corretos.
Então, o comandante de batalhão, que ele vai dar ordens aos comandantes de companhia, que dá ordens aos xerifes, que dá ordens a todo mundo, ao restante. Então, as comunicações, por exemplo, você quer falar com um oficial, você tem que passar a sua demanda para o seu xerife. O seu xerife, dependendo, ele pode entrar em contato com o superior ou, na verdade, ele deve passar essa demanda para o chefe de companhia. Depende da instrução, né? Inicialmente foi liberado que os chefes de pelotão entrassem em contato diretamente com os superiores, mas depois falaram apenas para os comandantes de companhia. E acima deles tem os chefes de batalhão. O chefe de batalhão ele ficava com demandas mais importantes, tá? Não que seja bom, pessoal, porque é horrível você ter toda essa sobrecarga de trabalho a mais, tá? Enfim, o que eu quero dizer com isso? Chegava na parte do almoço, para muitas pessoas faltavam comida. Então, para muitas pessoas, no caso eu, já aconteceu de eu comer caldo de feijão, né, pouco arroz, você pega não tinha carne, por exemplo, o suco acabou, tá. "Ai, você tá reclamando, mimimi". Não, pessoal, não é mimimi, só tô trazendo para vocês aqui uma realidade que aconteceu comigo, contando aqui a minha experiência durante esse CFP. Horários, tá? Quais eram os horários? Eram das 5h50 da manhã, a gente tinha que estar lá em forma e não tinha horário de saída. Então, por exemplo, às vezes a gente já aconteceu de sair de lá meia-noite e meia para estar às 5h50, com a roupa alisada, ou melhor, a camisa branca sem mancha, sem estar amassada, barba feita na Gillette. Não era difícil fazer com maquininha por conta que ainda ficava um pouco de falha. E a botina, claro, engraxada, digamos assim. E sempre tá com os requisitos do enxoval. Então, a gente tinha que estar com todo o enxoval junto conosco nas nossas mochilas, porém a gente não tinha armários. Os armários foram disponibilizados posteriormente, tá? Concluindo aqui, pessoal, o primeiro dia, daí no primeiro dia a gente foi fazer uma mudança na escola. Então, a gente teve que, porque a SFAEP ela era para oficiais, né, sargento, não oficiais, mas pessoal que já estava na Polícia Militar. Então, sargento, cabo, eles estavam fazendo curso de aperfeiçoamento, só que a escola deles estavam se mudando para um outro local, que seria na Via Par, pessoal aqui de Maringá vai conhecer, e a gente desmontou tudo que tinha dentro da SFAEP e levamos para a Via Par. Esse foi o primeiro dia, a gente ficou basicamente lá preso até umas 9 horas, que teve inclusive uma palestra depois. Metade estava na SFAEP, metade estava na Via Par. Daí no outro dia, no segundo dia de CFP, inverteu. Quem estava na SFAEP foi para a Via Par, quem estava na Via Par foi para a SFAEP. Todo o trajeto foi de ônibus, tá? Busão mesmo, tem van também para levar, mas foi num busão da Polícia Militar. Nesse segundo dia, uma menina acabou passando mal por conta que ela respirou pó de giz, ela teve que quebrar umas paredes lá e tinha pó de vidro, perdão, pó de vidro, e acabou sendo hospitalizada, mas ela está bem, tá viva, normal, tá no CFP ainda, tá na Polícia Militar. E nós fizemos de tudo, como por exemplo, cortar grama, lavar janela, tudo que vocês imaginar, jardinagem, varrer asfalto para tirar poeira, tirar tudo que vocês imaginarem nós fizemos. E claro, com falta de materiais, né? Não vão pensar que existia pano para todo mundo, se existia detergente, era uma coisa bem no seco, assim, sabe? A nossa forma de cortar a grama, a gente puxava mato, existia uma tesoura, não tinha cortador de grama, obviamente, né? Tinha aqueles negócios aquelas tesourona mesmo de aparador de grama e de árvores. E faltava água também. A gente teve esse problema lá na SFAEP não, na Via Par, porque faltou água para todo mundo. Então, como era muita gente, na SFAEP não tinha água suficiente para todos, não tinha nem água encanada lá. Malemar tinha o banheiro. E claro, lavar banheiro, tudo, lavar todos os quartos, lavar todos os cômodos dentro da Via Par, que inclusive é um espaço de mais ou menos aí 6 mil metros quadrados
livre, né, total, e aí de construção pode ser em torno de uns 400, 500 metros quadrados. Acabou nossa organização, o sol já estava se pondo, eles mandaram a gente entrar em fila, em forma, perdão, e nós tivemos a nossa primeira experiência com o gás lacrimogênio. Para quem não sabe, gás lacrimogênio é um instrumento de arma não letal, ou melhor, é uma arma menos letal do que munição real, que ela serve para dispersar multidões. Como o pessoal estava no choque, nossos tutores é do choque, eles gostam de jogar gás. Então, jogaram a primeira granada em gás, eu não senti tanto, que estava bem mais no canto, a gente estava em I, assim, jogaram de um lado, daí não foi tanto pro outro. Daí jogaram mais próximo de nós, e o que acontece? Quando você respira o gás lacrimogênio, o seu pulmão entende que é uma fumaça tóxica. Então, como ele entende que é uma fumaça tóxica, ele vai se fechar, os seus brônquios vão se fechar e você vai ter uma sensação de afogamento. Você vai você não consegue respirar, porque você não consegue puxar ar, porque seu pulmão entendeu que aquilo é uma fumaça tóxica. Sendo uma fumaça tóxica e você não consegue respirar, você vai ter uma sensação de pânico e você vai correr. É para isso que serve o gás lacrimogênio. E foi passado para nós como que poderia sobreviver ao gás lacrimogênio. Coloca muita saliva na boca e puxa devagarzinho. Beleza, né? Vamos tentar fazer isso. Claro que não dá certo. A granada é aberta, não longe, é aberta praticamente na nossa frente. Então a fumaça ela acaba entrando, não tem como. Claro, eu corri, muitas pessoas correram. E teve um fato curioso. Veja só, no momento da explosão da segunda granada, o que falaram? Gritaram uma palavra: choque. Sabe aquela vibração? Choque! Pra quê? Os instrutores falaram assim: quem gritou choque? Quem gritou? E daí, claro, o menino, inclusive, coitado, ele era ex-policial já tinha uma experiência, já fazia parte, já atuava no estado dele. E levou, assim, uma dura. Nossa, o pessoal chamou ele de canto e caiu a boca nele, meu. Foi uma coisa bem pesada, assim, de presenciar. Inclusive, daí ele ficou marcado para o resto do curso, né? Não sei como tá hoje, espero que esteja super bem. Eu sei que ele continuou no CFP. E daí tacaram outra granada em nós, também só por conta disso. Passado isso, fomos embora. Daí tivemos mais uma palestra lá e daí se encerrou. Eu lembro que eu cheguei em casa, era 11 e pouco, para estar lá de novo, claro, 5h50. Depois, pessoal, foram várias coisas, né? Não vou falar todos os dias, fiz uma listinha aqui. E claro, não tinha cronograma. Então a gente sabia que hora que a gente entrava, 5h50, não sabia que horário que saía. Não podia usar celular, né? Então nada de ter contato com o mundo exterior. E você andar dentro da SFAEP, você podia só andar em dupla ou trio. Então, por exemplo, se tiver uma mulher, você tem que deixar a mulher. Esse é o código de ética lá dos militares, igual calçada. O homem tem que andar sempre do lado direito da rua, a mulher do lado esquerdo. Se forem 2 homens, o mais antigo tem que ficar mais longe do asfalto, o mais novo, no sentido de militar, tem que ficar do lado da rua, perto dos carros, tá? Então, pessoal, foi uma experiência bem enriquecedora no sentido de eu experimentar com afinco o mundo militar. Se você fez TG, saiba que isso não se compara, tá, ao TG. É uma coisa totalmente fora da realidade de um conscrito, de um militar do exército. Beleza? Ó, outras coisas que eu quero aqui falar para vocês. Veja só, final de semana. Então, a gente teve basicamente no sábado. No domingo não acabei indo, mas depois teve. Então, no primeiro sábado, a gente teve um TAF surpresa. E na quinta-feira tinha começado as escalas de trabalho, porque além de tudo, você tem que ficar no batalhão fazendo guarda para casa, porventura, né, alguém invadir lá o batalhão e querer roubar as coisas. Olha só, vai vendo. Então, ficavam bastantes pessoas, não sei se é bastante, mas enfim, ficavam muitas pessoas de guarda, eles se revezavam, por exemplo, eram três pessoas por posição. Então, a guarda do estacionamento 1
Então ficava uma pessoa, tirava umas 2, 3 horas, voltava, dormia, e a outra pessoa tirava 2, 3 horas, voltava e dormia. Então eles ficavam se revezando nisso. Tinha local para dormir lá? Sim. Como é que era dormir lá? Claro, você tinha que estar arrumado tudo. Mesma coisa, todas as exigências militares tinham lá. Ah, podia pedir iFood? Não. Podia dormir? Não. Podia sentar? Não. Podia usar uma touca para se proteger do frio, que estava frio? Não. O que você podia usar? O moletom, né? É um moletom que eles é obrigatório do bicho forme. Ele é sem touca e sem bolso, preto, total preto, e a calça jeans. É isso. Ah, não podia usar mais nada. Podia usar mexer no celular? Se ninguém vê, podia. Mas, em regra, não. Porque se visse, dava problema. O que dava problema? Vou mostrar aqui para vocês. Agora, o crachazinho. Esse é um crachá de aluno soldado da Polícia Militar do meu batalhão, na época era do meu batalhão. Então, eu era o soldado PM Romero, número 1106. O que significa isso? O primeiro 1 do 1000 significa que eu sou do primeiro pelotão. E o 106 é a minha classificação no concurso. Então, a gente usava esse crachazinho pendurado do lado esquerdo, tá? E qualquer coisa de errado que tivesse com você, por exemplo, o seu cinto estava mal passado, sua barba não estava bem feita, camisa branca amassada, botinha não estava engraxada, tem esse QR Code aqui. Quando escaneava, dava no sistema de dentro da SFAEP, que você levava uma anotação. O que significa levar uma anotação? Significa, meu amigo, que você vai entrar na escala. Você vai perder final de semana. Às vezes tem que fazer escala aí tinha vários níveis, né? Tipo, uma anotação era tantas horas, 2 tantas, só aumentava. E era assim que mantinham o controle do pessoal, porque o maior problema lá era a falta de tempo, né? Tanto com familiares, quanto uma falta de tempo pessoal, quanto falta de sono também, tá? E teve aula? Claro que não, né? Na quinta-feira, quando. Eu vou falar aulas depois, vou falar do TAF. Na quinta-feira, eles lançaram essa escala, daí foi. No meu pelotão ocorreu uma coisa que eu achei bem estranha, porque 2 rapazes, 2 soldados que estavam com o meu pelotão, eles tiraram escala seguida. Então ficaram tanto na quinta para sexta, quanto da sexta para o sábado. E no sábado teve um TAF surpresa. E eles tiveram que ir mal dormido, né? Não consegue dormir, pessoal. Se consegue dormir 2 horas, ok. 3 horas é muito. Claro, de jejum, naquele frio, e sem os devidos equipamentos, porque na escola, na primeira semana, você já não tinha total guarda dos seus pertences. Depois eles forneceram um armário pra gente, daí ficou um pouquinho melhor. O TAF foi basicamente o TAF do concurso, né? A gente tinha que fazer barra, shuttle não teve. Foi barra e corrida, apenas. Daí voltamos na segunda e, em tese, a gente ia voltar com aulas. E só que não tinham professores, eles não estavam organizados ainda. A gente teve a sensação que nem eles sabiam o que estavam acontecendo. E a gente ficava dentro da sala de aula. Inicialmente, a gente ficava lá, tipo, aula vaga mesmo. Não tinha os professores e a gente tinha que ficar quieto. Claro que a gente não ficava quieto, ninguém ficava quieto, ficava conversando, até que colocaram uma determinação pra gente, começaram a cantar hino. Porque na sala de aula, você não poderia dormir, não pode comer, não pode fazer nada. E claro, você pode sair com autorização do xerife do pelotão, beber água e ir no banheiro, nada mais. E como ninguém ficava quieto, a gente dormia, a gente começou a cantar hino. Tanto é que eles deram esse inário. Tá escrito aqui inário, aqui é o símbolo da SFAEP, e aqui temos 14 páginas, aqui está o índice, eu vou ler para vocês as canções. Então, hino nacional brasileiro, inclusive a gente ia cantar, não lembro se era todo dia ou todo dia. Hino à bandeira do Brasil, hino da independência do Brasil, canção do expedicionário, canção Cisne Branco, canção do Exército, hino do Estado do Paraná, canção 10 de agosto, canção da Academia Policial Militar do Guatupê, hino a Maringá e a canção Fibra de Herói. Normalmente a gente cantava o hino nacional e a gente mantinha a gente lá em formação e começavam a cantar hino, dar algumas instruções, mas não pensei em instrução produtiva, instrução técnica, não, é mesmo aquela sugação de sempre, tá?
Daí, daí eles falavam assim: a gente vai falar um hino surpresa. Então vocês são obrigados a saberem todos os hinos. E daí a gente ficava revezando dentro da sala de aula. A gente cantava hino à bandeira do Brasil, hino da independência, que o pessoal já sabia mais, hino nacional brasileiro. A gente cantava a canção do expedicionário. É uma canção super difícil. Vocês podem ver 2 páginas, né, com três colunas cada um. Essas marcações são minhas, porque algumas estrofes se repetiam e eu marcava porque ficava muito mais fácil a memorização. Daí eles pediam o hino, claro, nunca estava bom, sempre estava baixo, sempre estava errado, mas é aquela coisa de militar, tá? E em relação daí às aulas, tiveram aí 1 ou 2 aulas no começo do CFP e foi bem introdutório mesmo, foi uma coisa mais para mesmo a apresentação do CFP, uma apresentação da disciplina, que, entre aspas, né, do que propriamente dito aulas. Na semana do Dia dos Pais, no caso, hoje eu estou falando com vocês, dia 7 de agosto de 2023. Então, entre o dia do. Estou pegando aqui o calendário de 2022, em agosto, do dia 14, do dia 15, já começou a falar sobre um tal de campo, acampamento. Pessoal, eu quero que vocês entendam que a escola SFAEP é uma dentre várias outras. Então, teve escola em Curitiba, teve escola em Londrina, Cascavel, em Guaratuba não, Guaíra. E assim, a gente sentia que na nossa escola estava muito diferente das outras escolas. Eu não cheguei a comentar tanto com vocês, mas tinha gás lacrimogênio à vontade lá. Então, todo dia praticamente eles lançavam uma granadinha de gás lacrimogênio na gente. Ah, mas é mimimi, granada lacrimogênio. Pessoal, para mim não. Entendeu? Para mim não. Para mim é uma coisa que realmente senti dificuldade, né? É uma coisa aterrorizante em certo ponto. Por quê? Porque aquilo não era para você aprender os efeitos de gás lacrimogênio. Eles diziam que aquilo era para criar resistência, para você não saber lidar sob pressão. Porém, depois a gente ficou sabendo que nada daquilo estava no projeto pedagógico. Ah, mas projeto pedagógico que se foda. Pessoal, não. Você tem que entender que a partir do momento que você é um servidor público e a partir do momento que algo é ensinado que faz, e eu vou contar para vocês, mais de 30 pessoas exonerarem de um CFP, é algo a se pensar, algo a se reconsiderar. Tá? Então, no meu CFP, quando eu saí, tinha sido 30 pessoas a ser exoneradas, que foram exoneradas a pedido, inclusive. Depois de uns 2, 3 meses que eu exonerei, vieram lá um pessoal lá de Curitiba, um tal de NIC, Núcleo de Combate Núcleo de Repressão a Ilícitos Corporativos. Eles fizeram uma entrevista comigo para ver o que aconteceu para tantas pessoas saírem. É claro, contei tudo, isso não ia mudar a minha decisão, também estava seguro da minha decisão. E em relação aos gases lacrimogêneos, eles eram em todos os momentos sempre de surpresa e nunca ninguém ensinava, olha, o gás lacrimogêneo vai fazer isso, isso, isso com você, tá? Vocês podem ficar se quiser ou podem correr. Eu tô falando isso porque depois de 1 ano eu encontrei com esses pessoal e eu perguntei como que faz para você manter-se no gás lacrimogêneo. E eles falaram assim: olha, gás lacrimogêneo não é para você se manter, é para você correr. Vocês ficavam porque vocês queriam. Aí eu falei: ah, bonito, né? Foi falar isso justamente agora, né? Mas é claro, isso ficou no passado, né? Admiro muito essa galera e hoje em dia nós estamos aí batalhando, trabalhando juntos na rua. O que mais, galera, que eu poderia falar aqui para vocês, né? Já falei do horário, as escalas de serviço, já falei também. Outra coisa. Dentro da sala de aula, a gente tinha que fazer as faxinas. Então o pessoal ficava de escala, não ficava de escala apenas fazendo vigia, eles ficavam de escala também fazendo faxina. Então tinha que lavar banheiro, lavar tudo. A escola ela era lavada todo santo dia pelo pessoal da guarda. Então encerava o piso, tinha que encerar o piso e não tinha máquina para encerar piso não. Ia encerrar não, né? Encerar o piso na mão, tá? Como se fosse
nos velhos tempos mesmo. Bruno, qual que é a sua visão hoje da Polícia Militar? Eu admiro muito, porque não é uma profissão fácil. E o pessoal que escolhe fazer esse caminho de concurso de soldado da Polícia Militar tem que ter em mente que você tem que ter aquilo no coração. Não pode ser por dinheiro, não pode ser por status, não pode ser pelos benefícios que ser policial traz, mas tem que ser por coração. Tem que ser por você quiser, tem que ter o querer, tem que ter a vontade, tem que ter aquele brilho nos olhos, falando assim, eu quero ser soldado da Polícia Militar. E é claro, não vou ser hipócrita, concurso, seja ele qual for, é melhor que iniciativa privada, né? Então, em relação à desigualdade que há no Brasil, de uma pessoas que têm dificuldade em ganhar 2 salários mínimos, né? Vou falar da remuneração também. Dentro da escola nós ganhamos 2.700, né? Agora que teve um aumento, o pessoal está ganhando 2.900 e pouco. Então, isso aí já é acima da média de remuneração de muitas e muitas pessoas pelo Brasil. A gente tem que ter, claro, essa visão um pouco mais global desse cargo, tá? Eu escolhi sair, porque eu já tinha sido, eu estava aguardando o concurso da Polícia Civil do Paraná. Em relação à minha exoneração, a gente ficava na cozinha. Então, a partir do momento que eu pedi a baixa, inclusive a capitã, hoje a antiga tenente, hoje capitã, falou assim para mim: olha, existem pessoas que assentam pisos e essas pessoas cobram milhares de reais para assentar o piso, porque ele é o melhor no que faz. Isso não significa que você está saindo daqui que você não é bom. Só basta achar o seu caminho. Não foi bem assim que a pessoa falou, né? Mas eu exonerei. É claro, ninguém vai falar para você, fica, ninguém vai falar. O pessoal até incentiva você a exonerar. Se bem que eles também falam que a polícia é lugar para todos, porém falam que não querem pessoas fracas. Mas é meio contraditório, porque na polícia você tem setores administrativos, setores médicos, que nem saiu com a gente médico veterinário, saiu odontologia, pessoas de música. Ah, Bruno, mas ser policial tem que estar preparado a todo momento, porque isso é um risco para você e para a sociedade. Vocês acham que os policiais hoje em dia, né, que trabalham na rua, estão preparados com barrigudos, né? O pessoal não se exercita, o pessoal já está com descaso da profissão, só está lá mesmo por salário. Então, assim, é complicado. Por um lado, tem pessoas que falam assim, não, isso é mimimi, principalmente aquela galera aí que nunca teve experiência militar na vida, a experiência dele foi o tiro de guerra, nunca prestou um concurso, nunca passou em porra nenhuma, fala assim, não, polícia está no sangue, polícia tem que ter vocação. Meu filho, se existisse esse negócio de vocação, não ia existir CFP. O CFP é para a pessoa não se tornar um vocacionado, mas para a pessoa se tornar um profissional. Tá? Não significa que a pessoa não é vocacionada, que ela não vai ser profissional. Inclusive, quem às vezes não é vocacionado, trabalha com mais afinco do que aquele que é vocacionado e acha que é bom em tudo, porque ele é vocacionado. Já não, o cara que não é vocacionado tá ali para aprender, o cara tá ali para se melhorar, para se especializar, para se tornar um profissional de excelência. E às vezes vocacionado fala assim, não, eu já tenho a vocação. Então, eu vejo muito isso, galera, nos grupos. O pessoal falou assim, não, para ser policial tem que ter vocação. Galera, não tem que ter vocação. Você tem que ter vontade de trabalhar e ser um excelente profissional. Só isso, nada mais, tá? Quando você vê alguém aí, ignora. Tipo, dificilmente essas galera aí passam em concurso. Só fica falando, é polícia, tá. Enfim. Concluindo, eu exonerei, fiz o meu pedido de exoneração, levou em torno de 15 dias, e nesses 15 dias a gente ficou na cozinha da SFAEP. Então a gente ficou lá, a gente se revezava. Tinha muita gente na SFAEP, na cozinha, que pediu exoneração. Então a gente tinha uns que lavavam louça, outros pegava coxa sobre coxa e ficava cortando, e vai por mim, eu cortei muita coxa sobre coxa. Daí outros preparavam arroz, feijão, e claro que tinha o cozinheiro-chefe lá, que era um cabo da polícia militar. Tinha os bombeiros lá também. E você ficou lá durante 15 dias, fazia a mesma coisa, lavando louça, cortando, cozinhando, colocando tempero no frango, colocando o frango para assar. Você almoçava primeiro que todo mundo, claro, e daí certo dia saiu a minha exoneração. Confesso que eu fiquei aliviado, tá? Quando a minha exoneração saiu, eu senti uma vida nova, eu senti uma nova oportunidade para recomeçar e correr atrás dos meus sonhos. Quando eu exonerei,
eu fiquei ainda um tempo um pouco traumatizado com tudo aquilo que falou. Traumatizado não é a palavra certa, mas a gente tinha que sempre ficar assim, ó, de olho regalado, cara fechada, falar assim, faz cara de psicopata, faz cara de matador de bandido. E a gente ficava assim, até mesmo por conta do sono. O sono era muito. E como a gente não podia dormir, a gente se forçava a fazer esses olhos arregalados, a fazer toda essa forma de expressar que, claro, faz o policial ficar com cara fechada. Também, além disso, eu escutava uns barulhos assim, tipo, bater na mesa. Isso já me assustava. Já ficava meio assim, já ficava irritado com esses barulhos, surpresa, essas coisas me deixou um pouco mal. E isso foi durante uns 2 meses. Eu sentia, para vocês terem noção, o cheiro de café me lembrava gás lacrimogênio. E meu corpo já pensava assim: não, estou numa situação de perigo, o coração já acelerava, eu já ficava bem mais alerta. E isso acabou foi uns 2 meses assim. Hoje, nem pensamento, né? Hoje sou super tranquilo com, com essas questões, mas depois, claro, eu exonerei, daí fui tocar minha vida. Daí deu certo, deu trabalhar como professor ali dos concursos da cidade que para mim foi uma coisa excelente. Eu fechei uma porta que foi da Polícia Militar e abri a outra que é da docência. Então, a gente montei um curso online aí para o pessoal da prefeitura, eu acredito que apenas o que tinha, né, e descobri esse caminho de docência que eu me apaixonei, gostei muito, e agora eu ainda continuo na área de docência. Estou dando aula agora estava, no caso, a Unicesumar, depois que acabou esses concursos, depois que eu parei de dar aula por conta, a Unicesumar me chamou para ministrar aula numa matéria chamada Meios de Produção de Prova do curso Investigação Forense e Perícia Criminal. Então, eu realmente não compre o filme errado, o ingresso. Opa, confundi. Não compre o ingresso para o filme errado. Então mas tudo é vida, né? Eu comprei o ingresso pro filme errado, não me encaixei no filme, saí da sessão e entrei em outra que eu tenho certeza que é algo que eu quero pro resto da vida. Entrei em outra, né? Porque hoje eu trabalho na Polícia Civil e eu sei que é uma coisa que eu quero. E na área da docência também é outra coisa que eu quero. Então, pessoal, para finalizar o vídeo, ficou 43 minutos já. Confie na sua intuição e vejam os sinais que o universo, entre aspas, está te dando. Tá? Não dê murro em ponta de faca, igual eu dei. Se você quiser dar, você pode ter a ciência, você vai acabar se machucando, a faca vai acabar cortando a sua mão, porém, isso vai cicatrizar, isso vai sarar e vai se tornar uma pessoa mais forte. Para você que estuda para concurso, para você que está no caminho, está começando, saiba que concurso é tempo, tá? É tempo e paciência. Mais do que estudo é constância. Mais do que constância é a paciência e a humildade para aprender coisas novas. Confie no seu potencial. Se você está com aquela sensação, estou estudando errado, não estou retendo conteúdo, continua, porque você vai passar pelo deserto antes de chegar no mar de rosas, digamos assim. Sempre tem a fase ruim, aquela fase de insegurança antes de você alcançar o oásis. Para chegar no oásis, você tem que passar pelo deserto. E o oásis não é aprovação no concurso. O oásis é você compreender a sua maneira, o seu jeito de estudar. O mais importante do que estudar é você entender como que se estuda. E vou comprar um cursinho para aprender como se estuda. Irmão, para com isso. Você tem que sentar a bunda da cadeira e testar como você está retendo. Se retém por PDF, retém por vídeo, se você gosta de fazer resumo, se você gosta de estudar por PDF. E não tem jeito correto de estudar, tá? Você tem que estudar da sua maneira. Pra vocês terem noção, aqui atrás de mim, esse aqui é meu quarto que eu uso para estudos. E essas páginas coladas aqui, agora o meu foco é outro, mas são apenas legislações, né? Tem inclusive aqui. Então, é leis, que eu imprimo a lei
Esses grifos são grifos que eu fiz com base em questões anteriores que já caíram, e eu colo na parede e eu leio antes de dormir. Essa é a minha forma de estudar. Tá correta? Não. Por quê? Porque não existe forma correta de se estudar. Você faz aquilo que te dá aquilo que te dá resultado. E claro, faça a prova de concurso. Faça muitas provas de concurso. Cada uma vai contribuir para a sua aprovação em definitivo. Nunca vá para a sua prova sem ter feito um concurso antes na vida, tá? Porque você pode saber o conteúdo, mas daí vai acontecer de você ler a questão e marcar a resposta errada, mesmo sabendo a questão. Isso acontece. Marcar errado no gabarito. Eu já vi gente abrindo garrafinha de gás, de água, e voando água para todo lado, sujou a prova do candidato. Eu falo isso aí, inclusive no vídeo do concurso de advogado Maria Helena. Pessoal, acredito que eu consegui falar para vocês bem, não foi resumido, foi mais detalhado, falar para vocês como é a experiência, como foi a minha experiência no mundo militar, tá? Se você não se encontra no mundo militar, você com certeza vai se encontrar no mundo civil. Ah, Bruno, mas eu quero ser polícia. Por isso, polícia civil, tá? Polícia civil não tem essas questões de militarismo. Então, não se preocupe, não é que você não nasceu para ser polícia, você não nasceu para o militarismo. Pessoal, no mais, fica meu grande abraço para vocês. Fica aqui a minha boa sorte, meus bons estudos para você candidato, para você candidata que está almejando uma carreira no meio militar. E é claro, se você quer mesmo polícia militar, estude para oficial, Academia de Polícia Militar do Guatupê. Quando você entra, já como aluno cadete e sai como tenente. Beleza? Pessoal, novamente, muito obrigado. Você chegou até o final aqui. Você é um guerreiro. E claro, deixa o like, se inscreva no canal, deixa o joinha, já comentei, e comente o seu feedback ou a sua experiência na Polícia Militar. Meu nome é Bruno Romero, sou professor e eu fico por aqui. Falou, tchau, tchau. Opa, como é que bate? É assim, ó. Bateu.